pessoal! Olha só, mais uma vez a gente aqui juntinhos para falar sobre os serviços da prefeitura, sobre tudo que a prefeitura de Sorocaba oferece para você. E hoje, não menos importante do que todos os temas que a gente aborda aqui, como esporte, educação, cultura, saúde. Nós vamos falar novamente sobre saúde, mas agora voltada para a questão educacional, uma questão de levar as crianças e adolescentes a entenderem, a importância do nosso serviço do SAMU. Para falar sobre isso, antes de apresentar os nossos convidados, vou pedir para você se inscrever no canal, compartilhar com o máximo de pessoas possíveis aqui o nosso programa, que é o Sorocaba em Pauta Podcast, para que mais pessoas entendam e conheçam sobre o serviço da Prefeitura de Sorocaba. Para falar sobre a importância do SAMUzinho, que é um projeto aí que atende a criançada, a gente vai discorrer mais sobre isso. Trouxemos aqui os dois especialistas responsáveis pelo programa. Vou pegar a minha colinha aqui para não errar essa primeira apresentação deles, que é o Marlon Jimenez, ele que é condutor do SAMU e instrutor do NEP, que é o Núcleo Educacional Permanente, Núcleo de Educação Permanente, que é do SAMU, e também a Cibele de Oliveira, que é a enfermeira do SAMU e a instrutora também do NEP. Então eles vão discorrer aqui sobre o projeto SAMUzinho e eu vou começar pelas mulheres, para se apresentar. Primeiras damas, Marlon, bem-vindos, muito obrigado. Fale um pouquinho sobre vocês, tempo de prefeitura, tempo de casa, de serviço e o atual momento, à frente desse projeto que a gente vai discorrer aqui, que é o SAMUzinho. Bem-vindos. Bem, eu sou servidora há 24 anos, sempre trabalhei em emergência. O projeto SAMU veio em 2005, antes da sua existência, que eu continuo no SAMU até hoje, hoje na Educação Permanente. Bacana. Marlon? Eu sou condutor de veículos de emergência há 14 anos. Tive outras experiências na prefeitura em cargos de gestão. E estou de volta aqui no SAMU já há algum tempo, desde a época da pandemia, passando pelo NEP nesse momento aí, estando agora no NEP como instrutor do NEP. Perfeito, pessoal. Então você já pode entender que aqui a gente tem tempo de casa, que a gente já tem uma consistência aí de serviço, domínio sobre ele, para a gente entender agora a importância do SAMUzinho. Vou começar perguntando para a Cibele aqui. Cibele, explica para a gente o que é esse projeto do SAMUzinho. É uma lei? Surgiu recentemente? Como é que funciona e como que ele atende esse público infanto-juvenil, vamos dizer assim, O projeto SAMUzinho existe desde 2012, criado pelo governo federal. Na verdade, Sorocaba, com a lei ordinária de 23, ele é uma prerrogativa hoje educacional. É um momento super importante, um momento sólido, onde a gente trabalha aqui conscientização, da educação das crianças, que são o nosso futuro. Certo. E como é que é essa abordagem na escola, Marlon? Como que vocês fazem? A criançada é curiosa? Não? Como é que funciona esse contato com o público, Eu acabei participando com o desenvolvimento disso com a Cibele. A gente já tinha o desejo de instaurar esse projeto aqui em Sorocaba e a gente teve a oportunidade através da lei do vereador Caio. E é através da gamificação. Uma das atividades que a gente utiliza são os jogos, a interação. Ali a gente passa o conhecimento num prévio na sala de aula e depois dá uma dinâmica de jogos com as crianças. E elas adoram. Bacana. E o que é abordado ali, O que elas aprendem a respeito do serviço do SAMU? Elas vão aprender sobre essa responsabilidade coletiva, essa cidadania através do uso correto do serviço, no nome 2, Hoje o Sorocaba atende em média 5.000 ocorrências por mês, Certo. com um número de 9 viaturas. Então é um número muito grande de ocorrências para uma quantidade dentro do que é preconizado pelo Ministério da Saúde, mas para uma quantidade assim bastante no limite para poder atender tudo isso. Então a forma de trabalhar preventivamente com as crianças, através da imitação, é uma maneira de você conscientizar a família, as próprias crianças sobre o uso, sobre a questão do trote, sobre não realizar o trote e muitas outras ações. E também as ações de primeiros socorros. Excelente. Viu, Sibeli, o que você sente da criançada? É tudo muito novo para eles ou vocês se surpreendem sabendo que algumas delas já têm grande noção do trabalho de vocês? Cara, trabalhar com criança é mágico, A criança, ela te dá muito mais do que a gente possa imaginar. Mas elas trazem esse anseio de conhecer medidas de primeiros socorros, elas são muito participativas, proativas.
E acredito que hoje a criança seja a grande multiplicadora dentro da residência, né? Em locais onde talvez a gente não consiga ter acesso à informação, a formação à criança, quando ela aprende isso, além da possibilidade emancipatória, né? É uma questão de cidadania, é uma questão de senso coletivo. Uhum. Então, o Mário falou dessa questão de conscientização do trote, né? Quando a gente teve com o Dr. Gabriel aqui, ele falou de como isso prejudica o serviço na prática. E agora me ocorreu uma curiosidade, que é o seguinte, né? Vocês estão trabalhando ali na base educativa de crianças para conscientizar, para não fazer isso, mas são mais adultos, mais jovens, crianças. Que vocês sentem a respeito da prática do trote? Qual que é essa faixa etária aí? Porque se for um adulto, não é uma pena, né? Tem também, mas a grande maioria, hoje bem menos do Uhum. passado, mas ainda nós temos crianças. Crianças. Então, por isso que é importante também abordar essa questão com elas na escola, né? Porque às vezes ela pensa que é uma brincadeira comum ali, ligar para o bombeiro, para a polícia, para o SAMU, e na verdade ocorre na prática uma ação prejudicial de você mandar um efetivo ali para ir atrás de repente e não ter nada ali, né? E o que a criança aprende na infância, ela leva para o resto da vida. Uhum. Dá um exemplo, o menininho, o Toed, né? E essa criança, ela leva isso consigo e leva para as famílias também, né? Então a gente muda a trajetória de vida, inclusive uma criança que passa por um projeto como esse, ela tem melhor resposta frente a uma situação de emergência na casa. Então ela é capaz de ligar para o SAMU, ela é capaz de dar informações e até em algumas vezes intervir no doente dentro de casa. Certo. E dessas centenas de crianças aí que vocês já falaram, você percebeu alguma mudança, assim, uma sensibilização ali imediata, alguma que de repente olhou, falou, puxa, né? Pensei em praticar isso, ou estive presente numa situação dessa e nunca mais vou fazer. Vocês conseguiram ter essa noção na prática? Sim, sim. Nós já tivemos situações de crianças foram capazes de ligar pedindo ajuda por família. A criança foi a sinalizadora da emergência. Então, olha como isso muda o futuro. Entendi, Né? sim. E como vocês disseram, são multiplicadores, né? Que levam para a família essas informações e isso vai transformando para que as pessoas entendam, né, a importância do serviço do SAMU. Assim como também é importante que você se inscreva no nosso canal, né? Compartilhe, que a gente está abordando aqui um assunto que é bacana, é sério e também que transforma a vida das nossas crianças por meio da educação, né? E por falar na educação, Mário, que é um núcleo, né, de educação aí permanente, que mais que a gente tem, né, que está debaixo desse guarda-chuva aí do núcleo que é oferecido pelo SAMU? Hoje nós temos o Projeto Samuzinho, Uhum. temos as atividades com a parte dos enfermeiros, os técnicos e os enfermeiros, que a CBL já desenvolve esse trabalho há muitos anos, né? E temos agora também um núcleo com os condutores integrando esse núcleo. Certo. Inclusive, já vou adiante fazer um spoiler aqui com vocês, que a gente vai ter um podcast para falar sobre a importância dos nossos condutores, já meio que adiantando aqui com você, por quê? Porque eu não fazia ideia, mas tem um número aí de atendimentos que é gigantesco. Claro, Sorocaba está crescendo, uma cidade que vem recebendo cada vez mais pessoas, está tendo esse crescimento populacional. E é importante a gente entender como que os condutores têm que estar preparados para situações, né, que demandam de fato uma questão de urgência e emergência. Mas por enquanto a gente está falando aqui de trazer essas informações a respeito do serviço do SAMU para a criançada, né, para trabalhar na base. Você vai, qual que é a importância de você trabalhar essa base educacional por meio das crianças? O que mais que você acha que é significativo, que você vê de resultado, né, à medida que vocês fazem esse trabalho? É quando a gente educa a criança, ela se transforma, né? Provavelmente a criança treinada hoje será um cidadão mais consciente acerca do seu papel na sociedade, da sua atuação em relação a primeiros socorros ou qualquer outra coisa que for potencializada na primeira infância, que isso é fundamental. E ali, durante, de repente, a palestra, né, que você pode sentir como colocar o olhinho brilhando ali de estar recebendo a informação, você teve, assim, algum relato direto de alguma criança ali já que de repente até se emocionou, vamos colocar a palavra se emocionar, de estar recebendo essas informações do SAMU e mais? Saiu com uma criança inspirada e de repente fala, poxa, eu quero trabalhar com isso algum dia?
moídas, né? A luz brilha, elas entram na viatura. Visitam a E aí, no meio do projeto, eles constroem um manequim de LCP, tem um desafio para a sala de aula, e eles se movem muito, né? Inclusive, eles falam, olha, minha casa já teve tal ocorrência, e eu ajudei a minha mãe, ou eu liguei para o SAMU, ou hoje eu sei que trote não é legal. Que legal. É mudança comportamental. Essa consciência que vocês têm. E para vocês, aí, isso a gente tá vendo o lado delas, né? Para vocês, enquanto profissional, ver que vocês se inspiram e querem. Porque tem aquela coisa, né, criança? O que você sonha em ser, né? Tem algumas profissões que são chaves, né? Pô, já vi de tudo também, assim, no aspecto de. Eu quero ser o gari ou o condutor ali do caminhão de lixo. Eu quero ser um operador de trator, eu quero ser médico, professor. E vocês sabem que isso também inspira eles a quererem ser com vocês. Como é que o profissional recebe isso? É muito bacana, né? Porque talvez você esteja a romper uma trajetória de vida dessa criança e trazendo só benefício, né? Para você, Mário, como é que é saber que tem crianças querendo, né, também fazer parte da profissão de vocês, assim, ó? Então eu sou também um estudioso do comportamento humano, Ah, legal. né? Que como psicanalista eu cheguei um dia no material de Donald Winnicott e ele cita a importância dessas intervenções positivas na vida da criança nessas primeiras fases da infância, ter essa primeira infância. E isso vai se ganhar para a vida toda. E não somente como um profissional da área da saúde, mas todas as outras demais ações que ele possa fazer, ele vai criar esse centro de responsabilidade coletiva, né? A partir dessa importância que ele passa a fazer no mundo que ele existe. Certo. E para você é emocionante também, né? Saber, né, dessa questão de te inspirar. Eu imagino, fico imaginando, por exemplo. E até, né, vocês comentaram da questão do uso da viatura, né? Ela tem então uma logomarca do Samuzinho e tal. E quando as crianças têm esse contato com o interno da viatura ali, ou até. O que vocês percebem que dá uma transformada, assim, que traz de admiração, assim, para elas? O nosso logo do Samuzinho, ele foi pensado exatamente nisso. Nós temos, depois talvez vocês consigam colocar em imagem. Sim, Marcel vai fazer essa mágica pra gente. E nesse logo exatamente existe essa união de todas as condições, as características que hoje se fala muito, né? De nós, ao invés de segregarmos, agregarmos uns aos outros ali. Então, ao contrário, não o demérito às outras ações de outros Samuzinhos, né? Mas ao contrário de outros que colocam o único Samuzinho como herói, a gente colocou uma equipe de crianças pensando exatamente nessa coletividade. Né? Enredo divergente. Perfeito. O que é exatamente? Quando você observa a logomarca do SAMU, nós temos todas as raças, as vezes divergentes. Bacana. É inclusão mesmo, né? Emancipação. Certo. Agora eu queria explorar um pouquinho, né? Claro que vocês devem abordar isso também com as crianças, mas a gente quer saber, assim, alguma experiência enquanto esse tempo de ação que vocês têm, algo que foi muito marcante para vocês, no sentido de ser, né, transformador, que vocês até levem também para os nossos jovens, né, as crianças, que sirva, assim, de exemplo para a vida, de algo que vocês viram de superação, que vocês teriam para compartilhar nessa vasta trajetória. Eu sei que é difícil, e aí eu vou me alongando na pergunta, que é para ajudar vocês a lembrarem e terem isso também para trazer a memória. Vou começar com a CBR. Eu acho que estar aqui todo dia é uma transformação, né, Marlon? É toda oponência, tudo que a gente atende. Eu acho que todos nós, de uma forma geral, temos uma reflexão positiva. Isso então é diário, não tem diário, alguma para você em especial, diário. então. É claro que nisso tudo existem ocorrências que acabam sensibilizando mais ou menos, né? O que é importante é as pessoas entenderem que por trás dessa roupa existem pessoas que sofrem, que choram, e que a gente não atende as ocorrências de maneira automática, né? Que existe uma vida. A gente tem que fazer alguma coisa, né? Depois nós resolvemos, mas o sofrimento acaba sendo já. Isso traz uma insignificação para todos nós, de forma geral, né? É um aspecto muito positivo da nossa profissão. Deixa eu ver se o Marlon tá na mesma linha de todas as histórias diárias elas serem importantes, ou se você tem alguma em especial que te marcou muito, mano. Tenho uma em especial, mas 2 tipos de ocorrência geralmente impactam bastante, que é aquele abandono. Você pega uma pessoa em condição de abandono dentro da sua própria casa, né? E daí tem
talvez não caiba aqui para falar de SAMUzinho, apesar do clima falando sobre como a gente encontra as pessoas. Certo. Mas assim, são os piores cenários. Aham. E autoextermínio, que é o suicídio. Entendi. Essa também é uma situação. É uma situação também que choca bastante. A gente tem visto muito jovem, Uhum. né, sendo levado assim de uma forma muito triste Entendi. por esse cenário daquela condição de não frustração. Tá, mas há espaço para uma abordagem para não levar a questão mais chocante, mas para entender que isso existe, que vocês estão ali para ajudar nessa questão também. Eu acho que até o SAMUzinho, indiretamente, ele está tendo uma atuação significativa, porque hoje uma criança orientada, uma criança consciente, talvez seja uma criança que no futuro muito próximo não tenha essa predileção Certo. para o ato, né? Eu acho que Trabalha essa questão preventiva, acaba trabalhando essa questão preventiva também, né? O SAMU, eu imagino que são muitas ocorrências diárias, são muitas histórias, mas a gente também tem histórias de recuperação, tem histórias também, né, de salvar vidas de fato, né? A gente vê algumas vezes também partos que acabam sendo feitos pela equipe do SAMU, né? O ideal é que fosse ali na maternidade, bonitinho e tal, mas o SAMU tá pronto para fazer esse serviço de urgência e emergência que são recheadas de humanidade, né? Sim. E prevenir ainda é a forma mais inteligente de salvar uma vida. Uhum. Então a intenção nossa não é um número cada vez maior de ocorrências. A intenção é que a gente vá destacar para ocorrências realmente a gente faz Realmente tem necessidade. né? Que a gente não se torne nenhuma uma opção diante da fila do SUS, a fila dos PAs, da fila do postinho, né? A gente não entra como mais uma opção de atendimento, né? Essa nossa conscientização é um momento importante para falar para as pessoas sobre a responsabilidade. A ambulância, poucas pessoas sabem disso. Ela tem um Código Nacional de Estabelecimento de Saúde, um CNES. Uma ambulância e o PA, eles são os mesmos equipamentos. Os mesmos. A diferença é que o PA, quando superlota, a gente não baixa a porta porque está todos os dentes lotados. Ele tem que continuar dando atendimento. E às vezes a ambulância, diante do número grande de atendimentos, a gente acaba baixando uma maca porque não tinha um leito. Naquele momento foi baixado um estabelecimento de saúde. Sim. Deixou de continuar a dar atendimento às próximas vítimas, né? Então, assim, aproveitar esse momento do SAMUzinho e falar para as crianças que replicam dentro das suas famílias a importância de utilizar esse recurso de forma correta é um ganho, né, sem tamanho. Perfeito. E tem um outro nicho que nós trabalhamos com essa criança, que é no quesito prevenção. Se nós considerarmos que os traumas, a primeira causa de mortalidade no dia fria, e dos traumas, as colisões ganham em disparate, sendo a criança passageiro, pedestre, ciclista, nós já trabalhamos com essa conscientização de uso de cinto de segurança, cadeirinha, estacionamento adequado do veículo, andar de bicicleta, patinete, etc. Então, essa criança hoje é um adulto que talvez utilize menos o serviço, profissa menos, é muito bacana. Não, e a ação preventiva, ela tá nos mínimos detalhes. Eu confesso, eu demorei a entender a importância, de repente, depois de ter autuação pela falta de cinto de segurança. É um raciocínio simples, mas é que às vezes, até hoje, se você conversar com pessoas, elas falam, mas o cara vai prejudicar ele mesmo. Não. Na verdade, se ele sofreu um acidente que era evitável por causa de ter o cinto de segurança, ele às vezes pega uma vaga zero ali, de alguém que de repente precisou por algo que não era evitável. Foi uma catástrofe sim que ocorreu, que não tinha como evitar. E o dele era evitável. Então, uma vez que você toma o lugar do outro, né, com uma situação que era evitável, claro que às vezes o cinto ele não consegue, né? Mas ele, na maioria das vezes, se é estatístico, né? Ele vai te proteger e você poderia evitar e tá tomando o lugar de outro, aí entra essa questão da autuação. Então você fala, poxa, aqui vai uma punição de fato, porque você poderia ter evitado isso. Eu acho que uma das formas de você ter essa consciência também é por meio da educação. Então, é importante você entender, gente, que o trabalho do SAMU ele é contínuo, ele é de emergência, ele tem as situações às quais eles estão preparados, mas a gente está abordando aqui um lado muito importante, que é da educação, que é de trazer conscientização, né, para as crianças, para trazer essa conscientização nas escolas, para que esse cidadão vai sendo formado, entendendo a importância desse serviço e como ela pode, né, de alguma maneira, né, gente, colaborar para que
o serviço seja utilizado da melhor forma. Bom, fazendo trote, entendendo quando o SAMU tem a importância de atender no caso dos familiares. E para isso também, né, entra a questão da gente estar aqui, sendo a janela dessa paisagem por meio da comunicação. Para tanto, para chegar para mais gente essa informação, a gente pede que você compartilhe e multiplique, né, as informações que estão sendo aprendidas aqui. Eu vou voltar com o Marlon aqui para falar a respeito, né, dessa importância de fato de conscientização, trazendo para que haja essa transformação das crianças por meio dessa abordagem educativa nas escolas, né? Então, a partir do olhar que vocês têm quando planejam o conteúdo que vai ser colocado, né? Vocês têm toda uma equipe também. Vamos fazer uma menção rosa aqui para Juliana Góes também, que contribui muito, né? Que a gente conhece, que trabalha também no SAMU, na parte da Secretaria da Saúde, né? A gente sempre cita quem está por trás das câmeras e quem está nos bastidores também, tá, gente? Isso é importante. Mas aí, Marlon, do dia a dia que você vê a respeito do que é planejar a equipe e pode trazer para as crianças, como que você entende, aproveitando agora o seu saber, né, de conhecimento humano por meio da psicanálise, como que você vê na prática essa transformação ocorrendo para a criança? Olha, nós como SAMU não vamos perceber isso, que a gente faz as nossas ações e voltamos para nossa casa, para outras escolas, outras atividades. Certo. Mas fica aí um dado interessante para a gente poder retornar para as escolas depois, né? Para ter esse debriefing aí do que aconteceu, né? Como foram essas ações Legal. posteriores à nossa passagem por lá. Porque realmente, falando sobre prevenção e falando sobre acidentes, quase 100% deles são evitáveis. Porque sempre vai ter uma ação humana que deixou ser praticada na prevenção. Olha que interessante isso. Isso em todos, né? Todos os cenários. Você pode sempre prevenir um acidente. É porque é legal, de repente, de conversar com os professores, de repente, né, que fizeram parte da sala de aula. E aí, o que você sentiu depois? Houve uma conversa depois sobre o tema? E uma coisa que daí eu queria ver com vocês... Só um claro. A gente sabe que eles fizeram, posterior à nossa passagem lá, uma feira de talentos. Como foi? Eu não lembro exatamente de nada. Uma feira das atividades que ocorreram durante o ano, e dos estantes da feira lá, entre os alunos mesmo que fizeram, né? Tinha as ações do SAMUzinho. E o curioso é que nós trabalhamos só com os quintos anos, mas a escola inteira se mobilizou acerca do projeto. Tá vendo? Então nós percebemos a curaça, as crianças todas... Olha que feedback interessante, bacana. E hoje vocês têm aí cerca de atendimento de 220 crianças, né? Mas isso é algo que pode ser ampliado? Não? Depende de um aumento de efetivo de gente? Como que vocês veem isso para o futuro? Para, vamos dizer assim, né, a continuidade desse projeto de Estado, vou colocar, né? Não necessariamente de governo, mas projeto contínuo de política educacional. Sim, nós enxergamos prospecção, né? Na verdade, agora nós retomamos o projeto, vamos trabalhar diretamente para os quintos anos, mas a nossa ideia é que haja expansão para todas as escolas. Não só. Como esse exemplo que vocês falaram, né? Pelo quinto ano já mobilizou a escola inteira pelo trabalho, né? Então, já sendo ali, já pegando aquele núcleo de alvo ali de criança, né, do quinto ano, já tem esse efeito multiplicativo, né? Então, se ampliar, melhor ainda. Sim. Dados do censo escolar de 2022, somente quintoanistas no governo municipal tinham 6.000 crianças matriculadas. Então, assim, se a gente for pensar só em quinto ano no atendimento, então são milhares de crianças. Sim. Né? Essas 220 foi o projeto piloto. Foi o início que a gente como ia se envolver e tudo mais. Então foram os números já realizados antes desse projeto piloto. Mas é lei. A gente vai cumprir isso. Perfeito. Né? Então a gente está aqui para agora incorporando com equipamentos, né? A gente já vai levando daí para frente, com uma equipe de RH também. Excelente. Por enquanto, nós temos um RH escasso e a gente vai mobilizando os próprios serviços. Essa vala veio para o município em 23 e aí agora teve o piloto e aí só vai aprimorando, né? Essa questão de tendo essa melhoria. Então, gente, para entender, né, a importância do serviço do SAMU, olha só que legal. A gente aborda, né, essa importância humanitária, heróica que esses profissionais têm. E aqui você está tendo a oportunidade de saber que isso está sendo levado para as crianças, para que haja essa conscientização de cidadania, importância do serviço, né, para que elas possam colaborar por meio do papel delas também. Isso é fantástico. Para a gente aqui do Sorocaba em Pauta Podcast, também é um privilégio poder entender um pouquinho mais
sobre esse serviço que o SAMU faz. Mas a gente está chegando ao fim, né? Como tudo que é bom dura pouco. Então eu vou fazer com vocês, gente, as considerações finais, que é o momento de o seguinte. De repente faltou alguma coisinha que a gente não comentou, é a hora que vocês colocam mesmo, ou também agradecer a equipe, né? Dar um recado para a população, vocês têm a câmera para vocês. Vou começar mais uma vez com a Sibeli, né? Sibeli, primeiramente, obrigado, né, pela participação e parabéns pelo trabalho de vocês. Porque eu tenho que considerar que se não fosse o trabalho das nossas equipes, o envolvimento das equipes, e de uma forma geral, né, Marlon? Todo mundo abraçou o projeto, e quando nós falamos projeto Samuzinho, os olhos das equipes brilham, né? Então, isso mostra que trabalhar com crianças é super gratificante para todos nós, que dá um upgrade. Bacana. Marlon? Então, entender que essas ações também não fazem parte só da mudança da vida da criança. Ela também muda uma família, né? Dentro dessa repercussão que traz para a vida da criança. Porque a criança é quem vai levar para casa, vai falar sobre o que aconteceu, vai ficar lá replicando todos aqueles ensinamentos que ela recebeu na sala de aula, né? E agradecer também a todas as pessoas que participaram, a gente falou, né, nos bastidores, e os condutores que foram e de prontos colocaram à disposição, os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, né, as nossas chefias, né, que elas nos apoiaram nessas ações e elas participaram disso, todos os chefias dos condutores, uma chefia da enfermagem e as nossas coordenações também estão nos colocando à frente disso e a gente espera fazer o melhor possível. Olha aí, gente, quanta gente envolvida nesse trabalho educacional importantíssimo de conscientização, né, para os nossos jovens, para as nossas crianças aí. Gente, muitíssimo obrigado pela entrevista. Parabéns pelo trabalho de vocês. E a você, meu muito obrigado que acompanhou a gente até aqui, né, em mais essa entrevista. E eu repito para você, ó, continue sempre com a gente para saber mais sobre os serviços da prefeitura, sobre o que a gente entrega uma cidade que tem aí quase 800 mil pessoas na população e a tendência é crescer cada vez mais. Então, obrigado pela sua companhia. Se inscreve no canal se ainda não está inscrito. Compartilha sempre os nossos podcasts aqui para que mais pessoas sejam alcançadas. E mais uma vez, muito obrigado e eu te espero no próximo programa Sorocaba em Pauta Podcast. Até mais, tchau, tchau.